Esse vídeo é um tutorial bem objetivo de como montar um PPP. Bom, primeiramente, para montar o PPP, você precisa ter em mãos a carteira de trabalho da pessoa e o LTCAT. Bom, o que eu oriento é você baixar o PPP direto da fonte. Evitar ficar pegando o PPP de um amigo, de alguém que já é da área, de algum site, porque se você pegar direto da fonte, você vai estar sempre com o documento atualizado. E para você baixar direto da fonte é muito simples. PPP é o perfil professor gráfico previdenciário utilizado para requerimento de aposentadoria, às vezes aposentadoria especial, onde mostra as atividades que o trabalhador exerceu naquela empresa e os registros ambientais de como que era as condições de trabalho, se às vezes o trabalhador exerceu alguma atividade exposta a algum agente nocivo, algum agente de insalubridade, por exemplo. Entra no Google e digita PPP Previdência. Primeiro link, formulários INSS. Este item aqui, perfil professor gráfico previdenciário. Salva ele aqui nessa setinha ou no imprimir. Vou utilizar o imprimir. Já na área de trabalho como PDF. Só que eu preciso editar esse PDF. Para editar esse PDF eu preciso transformar o PDF em Word. Como que eu faço isso? Digitei no Google PDF para Word, apareceu o primeiro site que é I Love PDF. Deve estar aqui. Arrasto e solto ele aqui. Carregado, clicar em converter para Word. Prontinho, o PDF foi convertido já, ele ficou salvo na pasta Downloads e eu copiei e colei aqui na área de trabalho, certo? Prontinho, ele ficou salvo na pasta Downloads e eu recortei e colei para a área de trabalho. Agora vamos abrir esse PPP em Word. Se houver alguma dúvida quanto ao preenchimento desses itens, no final do documento tem a descrição do que deve ser feito. A instrução CNPJ, você pega a carteira de trabalho e digita CNPJ. Tem nome empresarial, de acordo com o que está na carteira de trabalho. Esse PPP eu vou simular, colocar dados fictícios de, por exemplo, uma pessoa que trabalhou de açougueiro em um supermercado. Vou colocar dados aleatórios, tá? Item 3, KNAI. O KNAI ele vai estar descrito também na carteira de trabalho, porém, há casos que não está. Se não estiver, você tem que pesquisar no site da Receita Federal. No Google, você digita CNPJ, situação cadastral. Primeiro item, emissão de comprovante. É o site da Receita.Fazenda. Você digita o CNPJ da carteira de trabalho. Digitou, clicou em não sou um robô, consultar e depois aparecem os dados da empresa, tá? Nesse caso, digitei uma empresa aleatória onde eu já trabalhei e essa empresa já fechou. O que apareceu aqui? Não apareceu qual é o KNAI. KNAI é esse código aqui, ó, Código de Atividade Econômica, alguma coisa assim. Não tem no cadastro do CNPJ. A dica agora, nesse caso, é fazer o quê? Procurar no Google. Entre no Google e digite KNAI Supermercado ou KNAI, a empresa que você fará. Normalmente o Google já te dá a resposta pronta já. Nesse caso aqui, o KNAI do supermercado é 4711-3/02. 4. Nome do trabalhador. 5. Muita gente tem dúvida aqui. Quando a pessoa foi um profissional reabilitado, ela houve um afastamento e depois da reabilitação foi contratado de volta, voltou ao trabalho, ou uma pessoa portadora de deficiência física habilitada ao trabalho de acordo com a tabela. É a mesma coisa que PIS ou PASEP. Esse dado vai ter aqui no fim da carteira de trabalho. Há casos em que não tem, tá? Aí a pessoa, o requerente aí, precisa ir até a Caixa Econômica Federal e solicitar o seu número do PIS. Data de nascimento, sexo, CPS. É o número da carteira de trabalho. No início da carteira, onde tem a foto, normalmente tem aqui o número, vírgula, número de série, traço, a unidade federativa. Data de admissão. Se a pessoa não cumpria regime de revezamento, não acontecia aquele revezamento de turno, que normalmente acontece com vigias, policiais, trabalhadores em indústrias 24 horas, o correto é colocar não aplicável. Caso contrário, você, por exemplo, trabalhador que trabalha de 12 para
12 horas trabalhadas para 36 horas de descanso. Junto ao departamento pessoal da empresa, você vai pegar a ficha do funcionário e, se caso houve acidente de trabalho, tem CAT registrada, você coloca os dados da CAT no item 12. Caso não haja nenhuma CAT registrada, pode deixar em branco, tá? Mutação e atribuição são os locais e as funções em que o colaborador trabalhou. Mas há casos em que a pessoa exerceu dentro da mesma empresa uma atividade e em um período posterior outra atividade. Há casos em que a pessoa exerceu a mesma atividade em duas unidades com CNPJ diferente da mesma empresa. E há casos em que o trabalhador ele exerceu atividades diferentes em unidades diferentes. E isso tudo tem que ser registrado aqui. Caso função não tem, o setor é açougue e o cargo é açougueiro, função não se aplica, vamos colocar o CBO. CBO também tem na carteira de trabalho, mas como dito anteriormente, a carteira de trabalho que não está completa e você tem que achar o CBO desta função na internet. Digita CBO açougueiro. O ideal é sempre o segundo site, tá? Que é do Ministério do Trabalho, que indica o CBO. Tem aqui .gov, sempre confiável. Você pode também pegar de sites que não são .gov, no caso esse daqui. Mas eu sempre aconselho ir no do Ministério do Trabalho, que ele é o oficial. Você entrou no site, vai em busca por título, digita açougueiro, apareceu a ocupação dele, qual que é o CBO? De açougueiro, 8485-10. Bom, o código de GFIP você vai usar sempre do 1 ao 4, tá? Não usa os outros, porque se a pessoa teve mais de um vínculo com a sua empresa, você faz 2 PPP, para fica mais fácil para o entendimento, tá? Bom, a regra para o código GFIP está aqui nessa tabelinha que eu estou colocando aqui no vídeo. De acordo com a LTCAT desta empresa, o açougueiro esteve exposto a agentes insalubres, porém, as medidas de proteção coletiva e individuais foram eficazes. Nesse caso, o código é 01. Agora, uma parte muito importante do PPP, que diz respeito das atividades desenvolvidas na unidade. Então, aqui você coloca, de acordo com o período, quais atividades eram desenvolvidas. Se ele trabalhou em mais de uma função, você coloca mais de uma linha, mais de um período. Caso contrário, uma linha só. Uma dica para preencher as atividades é você entrar no PPRA ou no próprio LTCAT e copiar. O ideal mesmo é o LTCAT da época, mas muitas vezes não se tem esse LTCAT. Então, você vai em um PPRA mais antigo, ou até mesmo PPRA atual, e copia e cola as atividades. Se não tiver esses documentos, ou se for uma atividade que não tem registros, uma dica é você digitar no Google qual que é a função da pessoa. Esses sites de vaga de emprego, ele já tem a descrição completa do que faz um açougueiro, ou qualquer outra função. Você pode pegar essa descrição, o que faz um açougueiro, e copiar e trazer ela para a sua realidade, porque, por exemplo, há açougueiros que mexem com caixaria, há açougueiros que fazem desossa, há açougueiros que fazem abate. Então, você adequa com a realidade da empresa e a realidade da pessoa que desenvolveu aquela função. E também há auxiliar de açougue, há supervisor de açougue, há encarregado de açougue. Então, você traduz tudo que está escrito aqui para a realidade do trabalhador que está sendo feito o PPP. O local mais importante do PPP, que é onde o advogado, o juiz, o INSS irá, o principal ponto, né, onde esses órgãos, essas pessoas irão avaliar se o colaborador tem ou não direito à aposentadoria especial. Aqui está descrito se ele exerceu atividades que foram nocivas à sua integridade, à sua vida, se exerceu atividade insalubre. Então, de acordo com a LTCAT, de acordo com o PPRA, você coloca aqui quais são os riscos que se expôs esse trabalhador. Caso você não tenha nenhum documento da época e, por exemplo, se a empresa não existe mais, você vai colocar um asterisco aqui e em observações você coloca não há registro da época. Então, preenchi aqui os registros ambientais da época, coloquei cada período em que agente nocivo ele foi exposto. Então, tem que colocar qual que é o tipo de agente, se ele é
físico, biológico, químico. Há recomendações também que não é obrigatório colocar mecânicos ou ergonômicos, mas eu aconselho sempre colocar porque pode ser que isso ajude a pessoa no processo de aposentadoria e deixar o PPP bem completinho, tá? Então, mas no tipo de risco você coloca só inicial. Se for risco físico, coloca F, químico Q, biológicos B, mecânicos M e ergonômicos E. Fator de risco, você coloca qual o risco que ele estava exposto. Por exemplo, do açougueiro eu coloquei ruído, por exemplo, que estava lá no LTCAT ruído. E pode ser que existiu alguma máquina, algum freezer, algum fonte artificial de ruído que acontecia essa dose com essa intensidade que, de acordo com a norma, está acima dos limites de tolerância. Coloque a técnica utilizada, no caso NH01, se o EPI e os EPCs foram eficazes, sim ou não, e o CA do EPI, certo? Então, no caso, no LTCAT tinha risco de umidade, a análise foi qualitativa, as medidas de proteções coletivas individuais foram eficientes, e o CA contra a umidade que tinha era da bota e do avental. Do mesmo modo, para o frio, o CA era da japona, da calça e da luva. De acordo com o LTCAT, estava exposto também a riscos biológicos, mas não tinha equipamentos de produção individual, porém, diz que não era insalubre, de acordo com os registros da época, e também havia riscos mecânicos ou riscos de acidentes. No caso, tem que ser mecânicos com a inicial M, de quedas e cortes, paracortes, luva de aço, paracortes, o EPI de luva de aço e o mangote fio de aço, e paraquedas a bota. Este item 15.9 ele fala se a empresa estava preocupada com a saúde e segurança dos funcionários de maneira preventiva, se elaborou os documentos, se ela estava cumprindo o que estava descrito nos documentos, estava de olho na validade dos equipamentos de produção individual, se os equipamentos de produção individual eram registrados no Ministério do Trabalho, dentre outras situações. 16. Você precisa colocar quem foi os responsáveis pelos registros ambientais. No caso, quem fez o LTCAT da época, quem fez o PPRA que você está tomando como base, ou há casos em que você não tem nenhum documento. Então você vai colocar um asterisco em observações, você coloca que não há registro da época. Posso fazer um PPP de acordo com dados atuais? Pode. Porém, também com asterisco, e você coloca em observações, sim. Os registros ambientais foram retirados de acordo com o PPRA ou LTCAT de tal ano ou atual. Casos em que, por exemplo, usinas, a pessoa muda muito de função, senão a pessoa trabalhou muito tempo em um local e ela foi crescendo e foi mudando de funções, e com o passar do tempo foi mudando os profissionais responsáveis pelos registros ambientais, foi mudando os técnicos, ou os engenheiros, ou os médicos, e nesse caso, técnicos e engenheiros, tá? O médico é responsável mais pela monitoração biológica. E nesse caso, você coloca aqui quem trabalhou em qual período, em linhas diferentes, qual que era o seu NIT, que é a mesma coisa do que o PIS ou PASEP, o conselho de classe, o TR, do técnico é TRT, se não me engano, do engenheiro é o CREA, caso deixa eu colocar aqui o estado também, por exemplo, CREA São Paulo, e quem que foi a pessoa que fez, aqui você põe o nome completo, tá? Eu coloquei meu Instagram aqui, mas aqui é o nome completo do engenheiro, do técnico que foi responsável pela coleta de dados, pelos registros ambientais da época. Muita gente tem dúvida no item 17. Este item não tem que se preocupar. O que você faz? Deixa só uma linha, exclui todo o resto e coloca uma frase para o que sobrar. Informações sigilosas conforme resolução do CFM 1715/2004. Item 18, você vai colocar quem foi o médico responsável pelos registros da época. Se houve mais do que um médico, você coloca qual período que ele esteve responsável durante o período trabalhado para essa pessoa que está sendo feito o PPP, certo?
Lembrando que se não há registro da época, asterísticos, em observações você coloca não houve registros da época. Tinha colocado qual período, foi qual médico, junto com o seu conselho de classe, que é o CRM do médico, e o NIT, que é a mesma coisa que PIS ou FASEP. Finalizando o PPP, você coloca a data de elaboração, qual que é o PIS do dono da empresa e o nome do dono da empresa. Há casos em que o dono da empresa é inacessível, então, normalmente nesses casos tem um responsável pela segurança do trabalho. O que eu aconselho? Deixar sempre o responsável maior da empresa, o diretor, o gerente, o encarregado, o maior representante da empresa. Mesmo se não for o caso, não der certo, não for pessoas inacessíveis, por exemplo, aí pode ser o engenheiro de segurança do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho que está elaborando esse PPP e é a pessoa habilitada para fazer esse PPP, certo? Preenchido já a data de emissão do PPP, o NIT, que é a mesma coisa que o PIS, o nome do dono da empresa, e agora temos esse campo aqui para o carimbo. Há empresas que nem existem mais, não há carimbo. Nesse caso você coloca o nome, endereço, o CEP e algum contato, se houver, dessa empresa, tá? Pode escrever aqui no Word mesmo. Depois é só colocar para imprimir e colocar as observações aqui embaixo, certo? PPP pronto, agora é só mandar imprimir. No caso, vou salvá-lo como PDF, certo? Lembrando que as instruções de preenchimento precisa tirar, tá? Então, você seleciona toda a parte que se excedeu do PPP e exclui. Para finalizar, você edita, coloca tudo na mesma fonte, às vezes tem algo que não ficou tão legal, tão enquadrado, por exemplo, aqui essa data, você ajeita ele um pouquinho mais para o lado, deixar tudo bonitinho e já pode pedir para imprimir, certo? No meu caso, vou salvar como PDF. Salvei já aqui na área de trabalho como PPP Daniel Rufino ST, que é o logo do meu Instagram, certo? E já está pronto o PPP. PPP salvo já, agora na área de trabalho, vamos abrir para verificar como que está. Prontinho, ó, já com todos os dados preenchido, já um documento hábil para quem for utilizar, para o INSS, para o advogado ou para a própria pessoa, certo? Se eu te ajudei no seu preenchimento do PPP, vou pedir para que você também me ajude. Curta esse vídeo, envie para os amigos, siga a página e uma dica é você salvar esse vídeo porque para preenchimento desse PPP ajudou, foi válido. Mas às vezes no preenchimento do próximo você esqueceu algum item, então você já tem salvo na sua galeria já para o auxílio, como se fosse um tutorial para o preenchimento do próximo PPP.